Qual é o seu problema? Eu perdi a minha voz. A senhora fica rouca constantemente? Fico. Sente cansaço vocal após utilizar a voz por um curto período? Sinto. Sente a garganta seca? Aham. Problemas para falar baixo? Sim. Dores no pescoço com frequência? Sim. A senhora faz alguma atividade física? Dorme bem durante a noite? Não. Há quanto tempo apareceram esses sintomas? Há uns 10 anos, mais ou menos. Qual a sua profissão? Eu sou professora. E aí, filhão, bom dia. Já tá pronto? A gente tá atrasado. Tá, já vou. Tá bom, tô te esperando, hein? Carol! Ô, Carol! Tô aqui, pai. Vai tomar seu café logo, que você sempre demora, filha. Ô, filha, vem logo que a gente vai chegar atrasado. Até mais tarde, filha. Ó, preste atenção na aula, tá? Um beijo. Patacá, pepequé, façachá, fessexé, fisixi, fossoxó, fussuxu. Ok, professora. Vou passar alguns exames
encaminhá-la para um otorrinolaringologista e também para um fonoaudiólogo. A senhora vai ter que... Começou com alguma coisa estranha na minha garganta, uma certa dificuldade para falar, boca seca, mas eu achava que aquilo era normal, que aquilo era uma consequência do meu trabalho, porque o professor fala bastante mesmo. E eu achava que não tinha como evitar aquilo. Como é que eu ia dar aula sem falar? Não tem como, doutor. Boa tarde. Aí, pessoal, atenção, cheguei. Por favor, seus lugares. Pessoal, por favor, vamos fazer silêncio. Atenção, pessoal. Por favor, silêncio. Por favor, pessoal. Atenção, cheguei. Juliana, por favor, senta, por favor. Felipe, dá uma força, por favor. Felipe, senta. Pessoal, ok. Ok, bom dia. Todas as suas cadeiras. Por favor, vamos fazer silêncio, tá certo? Hoje nós vamos estudar as placas tectônicas, tá? Então vocês abram o livro de vocês na página 32 e façam anotações no caderno. Pra prova que ele foi beijado, tava 11, tirei 8,5. Nossa, tirei 7,5. Nossa, tá difícil. Bom dia! Bom dia! E então, como é que passaram o fim de semana? Descansaram bastante? Eu fui ao teatro e ao cinema, professor. Que legal, Carol. Parabéns. Eu também fui ao cinema, sabia? Que filme o senhor viu, professor? Eu vi um filme bem legal chamado As Carregadoras dos Sonhos. O filme conta a história de 4 professoras que dão aula no interior do Sergipe. Imagina, tem uma delas que anda até 800 km por semana em cima de uma moto só para poder dar aula. Aí chega na escola, os alunos estão com fome, alguns espancados. Na sala de aula não tem carteira, não tem quadro negro. Isso pode parecer estranho para vocês, mas essa é a realidade da educação no Brasil. E então, vamos começar? A principal região vulcânica do planeta é o anel de dobramentos que cerca o Oceano Pacífico, o Círculo de Fogo do Pacífico. Esse círculo inclui toda a costa ocidental das Américas até os limites da Ásia Oriental, incluindo o arquipélago do Japão. A localização do arquipélago japonês, situado entre 3 placas tectônicas, ajuda a explicar a frequência com que o país oriental sofre abalos sísmicos e a magnitude com que isso acontece. A cada dia, cada semana, cada mês, a cada ano, a minha voz foi ficando mais fraca. Até o dia em que eu perdi a voz na sala de aula. A Revolução Francesa é considerada como uma das maiores revoluções da história da humanidade. Professora Bia, a Revolução Brasileira também foi assim? Não. No Brasil, nós nunca tivemos revolução. Mas como não, professora? Eu já ouvi falar na Revolução de 64. A ditadura militar que ocorreu entre 1964 e 1985
não foi uma revolução. Mas, professora, por que então no meu livro está escrito Revolução de 1964? Eu tentei falar, tentei dar a resposta, tentei dizer uma palavra, só uma palavra, doutor. Apenas uma, e eu não consegui. Perdi a voz ali na frente dos meus alunos. O senhor não imagina como eu me senti. Meus alunos olhando para mim e a minha voz não saía. É sua ferramenta de trabalho. Não, doutor. A minha voz é muito mais do que uma ferramenta de trabalho. A minha voz é a minha vida. É a minha vida, doutor. Placas tectônicas são blocos rochosos, alguns de dimensões continentais, que dão sustentação à superfície do planeta. O arquipélago do Japão ele está localizado entre as placas eurasiana, das Filipinas e do Pacífico. Placas tectônicas são formadas por colagens de placas anteriores, formadas há milhões de anos. Por isso que a sua formação é cheia de falhas. Basicamente, é a movimentação dessas falhas que causa os terremotos e pode causar também deslizamentos de terras, tsunamis e até mudanças na rotação do planeta. Os abalos sísmicos são causados por violentos movimentos de massas. A Guerra de Canudos aconteceu no final do século XIX, no interior do estado da Bahia, numa comunidade chamada Canudos. E marcou a história do Brasil por diversos fatores. O mais importante deles foi a violência com que o Estado esmagou esse movimento, que era feito por pessoas simples, sertanejos, descalços, pessoas sem recursos, que lutavam apenas para mudar a sua condição de vida. Esse movimento mostrava essas pessoas que misturavam elementos sociais e religiosos. Por isso, Canudos é um símbolo de resistência na história do Brasil. Sabe por que eu sou professora, doutor? Eu não escolhi essa profissão num catálogo. Não. Eu sempre tive a certeza de que eu nasci para ser professora. Sabe quando dizem que os professores são muito importantes na formação das próximas gerações? Ou quando dizem que todos os profissionais, engenheiros, juízes, advogados, médicos, até médicos, todos eles um dia tiveram um professor? Pois bem, eu gosto de escutar essas coisas. Gosto de fazer parte da formação das pessoas. Mais que isso, doutor, eu gosto de fazer parte da vida dos meus alunos. Sabe quando um aluno sorri depois que ele aprendeu uma coisa nova? Eu me sinto assim. Ou quando os seus olhinhos brilham depois que ele encontra a resposta certa? Eu também me sinto assim. Parte da vida dele. Ali, eu fiz a diferença.
bem? Como é que foi a aula? Foi legal. O que você está sentindo? Não. Então por que você está com essa carinha? Não sei. Acho que eu tô com fome. Tá. Então vamos pegar sua mãe e vamos almoçar, tá bom? Tá. Oi, meus amores. Oi, querida. Filha. Tudo bem? Tudo bem. O que foi? Tá sentindo alguma coisa? Não, só tô com fome. Tá bom. Então vai tomar banho que eu vou pôr o almoço. Vá, minha filha, vá trocar de roupa, tomar banho pra gente almoçar logo. Não precisa gritar. Só vive gritando comigo? Ô, minha filha. Ô, Carolina. Ô, Carolina, eu estou falando com você. Carolina. Abre essa porta, Carolina. Meu Deus, você sempre gritando e falando alto comigo. Nunca me trata com carinho. Carolina, abre essa porta agora. Minha filha, abre essa porta, por favor. Filha, papai tá pedindo pra você abrir a porta. Deixa eu falar com você, Carolina. Por favor, filha. Abre essa porta, filha. Calma, meu bem. Eu não gritei com ela. Eu só pedi pra ela ir tomar banho. E agora? Você tá falando ou tá gritando comigo? Eu tô falando. Não, Marcos. Pra mim você tá gritando. Você sempre faz isso, querido. Não é só com a Carol. Já te falei isso. Você não fala, você grita. Parece que tá brigando com as pessoas. Eu não falo alto. Se eu falo mais alto que as outras pessoas, é porque eu sou professor e eu tenho que falar alto em sala de aula. Mas agora, você não tá em sala de aula. Você tá aqui. Na nossa casa. Eu sei disso. Então por que você continua gritando? Mas eu não tô gritando. Esquece. Às vezes eu sinto vontade de trocar de profissão, mas isso me frustra, doutor. Porque eu gosto do que eu faço. Quer dizer, no início eu gostava mais. De uns tempos pra cá eu já não sinto tanto prazer como eu sentia. E tudo isso por causa da minha voz. Por causa das dores que eu sentia quando falava, eu comecei a criar estratégias para poder falar menos na sala de aula. Para reduzir o meu sofrimento, eu busquei soluções paliativas, como usar mais vídeos, criar mais seminários, tudo para poupar a minha voz. E também, claro, para não perder o emprego. Tudo isso é muito angustiante e me deixa muito nervosa. Será que eu tenho câncer por ter usado a minha voz por muito tempo? Não, fica tranquila. A rouquidão pode ser um dos sintomas do câncer de laringe, mas no seu caso o problema deve ter sido pelo uso excessivo de voz no trabalho. Eu gostaria mesmo que a senhora
passasse por um especialista, um otorrinolaringologista, que vai diagnosticar melhor e te dar um tratamento adequado, que provavelmente vai incluir um fonoaudiólogo. Talvez a senhora tenha que ficar mais um tempo afastada da sala de aula ou até mesmo, quem sabe, mudar de profissão. Não, doutor. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não quero fazer outra coisa. Eu quero dar aulas. Eu quero meu trabalho de volta. O que eu posso fazer? Essa pesquisa realizada aqui pelo Simpro São Paulo em parceria com o CEV, que é o Centro de Estudos da Voz, revelou que os professores apresentam muitos problemas de voz. Salas de aula superlotadas, ambientes inadequados, carga horária excessiva. Tudo isso são circunstâncias e características específicas da rotina do professor e que afetam diretamente a sua voz, desencadeando a partir daí uma série de outros problemas. Dificuldade na comunicação afetam o rendimento do professor e aumenta a sua insatisfação. Mas a maioria não percebe esse problema que afeta não só o trabalho, mas a vida pessoal deles. Muitos continuam trabalhando doentes e outros nunca procuraram ajuda. Mas vocês estão aqui, deram um passo muito importante. Reconheceram o problema com a voz e vieram procurar ajuda. Parabéns.